O conceito de droga pode ser bastante amplo dependendo do ponto de vista. Pode ser limitada somente pelo fator vício, mortalidade ou abrangida a questões sociais, por exemplo. Algumas das drogas mais perigosas do mundo, no entanto, são facilmente adquiridas nas prateleiras dos supermercados. Outras acabam tendo seu risco aumentado devido à ilegalidade, que alimenta o tráfico. David Nutt, professor e diretor de neuropsicofarmacologia do Imperial College London, é também um dos maiores expertos do mundo em drogas em termos de uso das mesmas, seus efeitos no cérebro humano e a política internacional de entorpecentes. Em 2010, sob sua liderança, foi publicado um artigo científico pontuando 20 drogas disponíveis no Reino Unido, legais ou ilegais, em escala de risco determinada através de 16 critérios de avaliação. As drogas mais perigosas do mundo. A lista das drogas mais perigosas do mundo incluiu tópicos como mortalidade, dependência, comprometimento das funções mentais, perda de coisas socioeconômicas tangíveis, como uma casa ou um trabalho, ferimentos físicos e atividades criminosas. O custo desse vício para o país, bem como o dano internacional, em termos de desestabilização política e social, por exemplo, também foram considerados. Com pontuação de 0 a 80, confira a seguir o resultado desse minucioso levantamento e, para consultar o artigo integralmente, basta fazer o download do Drugs in Talk, a Multicriteria Decision Analysis, no The Lancet. 29 hábitos que você deve abandonar antes dos 30. 1. Álcool, 72 pontos. De longe, a droga mais perigosa do mundo é aquela que você provavelmente tem em casa. Diretamente, seu consumo é revertido em uma infinidade de doenças, de cardiovasculares e neurológicas à degeneração hepática. Indiretamente, causa acidentes de trânsito, induz a promiscuidade, e consequentemente a probabilidade de infecção por uma série de agentes patogênicos, e faz um grande estrago na economia de um país, que paga pelo tratamento daqueles que sofrem com a dependência. A Organização Mundial de Saúde estima que 3,3 milhões de mortes por ano sejam causadas pelo uso indiscriminado do álcool. Isso é nada menos que 5,9% de todas as mortes de um ano e, assustadoramente, uma morte a cada 10 segundos. 2. Heroína, 55 pontos. Produzida a partir da morfina, os resultados do uso dessa substância são catastróficos. Dentre os seus efeitos, a heroína induz o usuário a um estado de euforia equivalente a um orgasmo, isso logo nos primeiros segundos. No entanto, a dependência física é tão rápida quanto a psicológica, devido à sensação de sedação pós-euforia. A heroína foi regularmente utilizada no Reino Unido, prescrita pelo Serviço Nacional de Saúde justamente para tratar os dependentes. Existiam 1.000 viciados em 1971, destaca Nutt. Então, o governo decidiu pegar pesado com as drogas. Em 1990, eram 200.000 viciados. O uso da heroína pode levar o usuário à morte por insuficiência respiratória. Quando isso não acontece, a longo prazo a droga causa danos neurológicos irreversíveis. 3. Crack, 54 pontos. Em terceiro lugar, o crack nada mais é que um subproduto da cocaína, obtido a partir dos dejetos químicos restantes do refino. Para potencializar efeitos, passa por misturas absurdas com ingredientes perigosíssimos antes de chegar ao consumidor final. O uso dessa droga faz o cérebro liberar dopamina, a tão desejada substância do prazer e bem-estar, não por mais de 15 minutos. Com isso, o baixo custo de obtenção e essa relação com o efeito faz do crack uma das drogas mais perigosas do mundo, pela questão do custo-benefício. Dentre os riscos apontados pela pesquisa, as piores consequências do uso estão a criminalidade, a debilidade das funções mentais e a alta taxa de dependência. Um usuário de crack é 8 vezes mais propenso à morte que o resto da população, principalmente devido à frequente exposição à violência e às DSTs. 4. Metanfetamina, 33 pontos. Também conhecida como cristal, a metanfetamina pode ser administrada de diversas formas: fumada, cheirada, injetada na corrente sanguínea, diluída ou inserida no ânus em forma líquida. Seu uso causa vício rápido, promove paranoia, devido à falta de sono, e a longo prazo apresenta sequelas duradouras. Você provavelmente já deve ter visto os quadros de antes e depois desses usuários. E certamente notou que um dos efeitos mais devastadores é o estético, já que a droga deforma o nariz, a boca e, internamente,
os pulmões. A metanfetamina também promove riscos de ataque cardíaco, derrame, como tendências suicidas. 5. Cocaína, 27 pontos. Cara e devastadora. A cocaína é mais uma das drogas onde o usuário mal sabe aquilo que está consumindo, o que pode acontecer por inalação ou injeção. Geralmente, estão presentes apenas pequenas quantias de cocaína pura, misturadas a outros elementos como cloridrato de metilfenidato, adrenalina e até mesmo fluido de bateria, vidro moído, farinha e talco. A pesquisa apontou que os maiores danos provocados pela cocaína estão na economia, nas políticas internacionais, no ambiente em que vive o usuário, família, amigos, trabalho e, claro, nos casos de violência, criminalidade e dependência. 6. Tabaco, 26 pontos. O tabaco se destaca no resultado sobre as drogas mais perigosas do mundo por 3 pontos fundamentais do gráfico que compõem todas as pontuações. O tabagismo aparece em disparado com danos a longo prazo, prejuízos para a economia, que custeia tratamentos de problemas acarretados pelo fumo no sistema público de saúde, taxa de mortalidade e nível de dependência, ganhando de outras drogas como a cocaína e a metanfetamina, por exemplo. Países com maior taxa de suicídio do mundo. 7. Anfetaminas, 23 pontos. As anfetaminas já foram muito utilizadas por pessoas que buscavam a perda de peso, e continuam sendo usadas também por quem precisa passar longas horas dirigindo, estudando ou trabalhando, o chamado rebite, uma anfetamina de uso popular. De um modo geral, as anfetaminas funcionam como estimulantes, e são inclusive encontradas dentro das pílulas de êxtase. Seus efeitos promovem euforia, excitação e disposição, mas basta uma linha tênue para que esse prazer se transforme. Quando usadas de forma contínua, elas provocam alterações de humor, agressividade, paranoias e alucinações. Na pesquisa, seus maiores prejuízos incidem sobre o ambiente do usuário, dependência, mortalidade e perda de relacionamentos, sejam eles familiares, amorosos,